pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, professora de matemática, e a gente está aqui começando essa semana, né, com as aulas para os nonos anos, trazendo um pouquinho de conteúdo, falando um pouquinho hoje sobre a noção de função, né? É um dos conteúdos que a gente já começa a trabalhar específico no nono ano, e como toda aula de matemática a gente comenta sobre a reação em cadeia desde o sexto até o nono, de conhecimentos que vocês vêm adquirindo ao longo desse tempo, e aí a gente tem no nono ano alguns conteúdos que têm um nome diferente, mas a gente precisa do pré-requisito, né, de conteúdos anteriores. Então a gente vai explorar um pouquinho essa noção de função hoje, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Alunos e alunas da rede, colegas professores e professoras. Aqui tem o professor Tiago, que confeccionou a aula e me ajuda aqui na equipe, né? A gente sempre divide o trabalho. E hoje, para ficar comigo e ajudar um pouquinho aqui no chat, eu vou trazer a professora Cláudia. Bom dia, professora. Olá, bom dia, professora Briane. Que bom estarmos aqui com os nossos alunos do nono ano. Que bom estar com vocês. Espero que vocês prestem bastante atenção à aula da nossa querida professora Briane, aula de matemática, relacionando funções aí, introduzindo o conteúdo. Então é importante que vocês prestem atenção, anotem, tirem dúvidas e eu estarei aqui no chat com vocês para qualquer coisa, tá certo? Bom, professora, muito obrigada por ter vindo. Ó, gente, ela sabe função, hein? A gente estava conversando antes de começar a aula, ela tá ligada nas coisas. Daqui a pouco eu chamo para comentários sobre o conteúdo, tá certo? Como vocês sabem, a gente tem o formato da aula digital, né? Que possibilita que você assista a aula nesse momento na TV, através aí do canal do Educa, né? Que você tem essa comunicação no canal da televisão, mas depois você pode dar uma olhadinha pelo celular ou pelo computador, através do nosso canal lá no YouTube, né? Devinho vai me dar uma ajudinha colocando um QR Code aí para você, tanto do sistema Android quanto do sistema iOS, para você direcionar a câmera do seu celular e ser direcionado para a lojinha, fazendo o download do aplicativo aqui do Educa, tá certo? A vantagem de ter o aplicativo é que você consegue conversar com a gente em tempo real, acompanhar a nossa aula, além disso, ter acesso tanto aos vídeos quanto aos materiais de forma gratuita, né? Pelos dados patrocinados através do aplicativo, tá certo? Para você acessar, você vai usar o seu login, sendo a sua matrícula da escola, e a sua senha vai ser a sua data de nascimento com 8 dígitos, tá bom? Então, a gente espera vocês por aqui. Para a gente ter essa interação e esse comentário, né, a gente tem ali a professora Cláudia, dando essa assistência, e para fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, a gente tem aqui a Amanda, tá ficando craque em matemática já, me ajudando a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, tá certo? Muito obrigada, Amanda, por estar aqui com a gente. Ó, falando lá do YouTube, a gente já falou aqui sobre pré-requisitos, né, gente? E dentro lá do YouTube, no canal do Educa, a gente tem as playlists de todas as séries. E aí eu quero dizer para você dos sextos, sétimos e oitavos anos, que servem como pré-requisito para vocês. De repente tem algum tópico dentro da aula de hoje que vocês não entendam, queiram revisar, dá uma olhadinha lá, até mesmo no nono, tá? Para vocês revisarem o conteúdo. É outra vantagem que a gente tem de ter o repositório das aulas. Então, se você tem dúvida, tem material lá para te ajudar e tirar essa dúvida, tá certo? Então, ó, já apareceu o professor Tiago aqui, né? Sempre dizendo para a gente começar a nossa aula, finalizando o primeiro bloco de informações, né? O primeiro bloco dizendo as instruções iniciais, e a gente vai começar hoje comentando sobre essa ideia de função. Ó, eu estou mostrando aqui para vocês um aplicativo chamado PET, tá? Licenciado, gratuito, você pode acessar aí pelo seu computador ou até mesmo pelo celular e fazer algumas experiências. Aí você está vendo como se tivesse uma maquininha e essa maquininha, ela está sendo um caminho, né? A gente está tendo algumas figuras do outro lado, a figura está passando dentro da maquininha, né? Passou aí inicialmente dentro da maquininha e chegou do outro lado. Então, basicamente, a gente vai começar a entender essa noção de movimento, né? Tanto de uma figura para um lado para o outro, qual é a reação, o que está acontecendo nesse movimento aí. Então, ó, se a gente perceber, todas as figuras passaram dentro daí desse caninho, dessa máquina, e trouxeram aí a sua posição idêntica à inicial. A sua posição tanto no local, tanto na ordem, quanto a sua forma mesmo, né? Não houve rotação, não houve simetria, não houve nenhuma informação ainda de mudança desse tipo de figura, tá certo? E daí a gente percebe que essa parte aí do meio, né, essa maquininha que está aí no meio, ela vai servir justamente como um agente transformador.
O que vai acontecer? Depois que o desenho passa dentro dessa maquininha, existe uma atitude que vai acontecer com essa máquina. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro recurso. Ó, a gente está colocando um espelho e vai tratar com a ideia de simetria. Quando a gente tem aí o pezinho voltado para a direita, né? Depois ele passa na maquininha e está voltado para a esquerda. No caso do floco de neve, que a simetria acontece de gerar o mesmo desenho, a gente não teve mudança. Na borboleta também não. Agora, no homenzinho, a gente teve a mudança aí da inclinação do bracinho. Então, aí a gente já começa a trabalhar tanto com a ideia de transformação, quanto com a ideia da simetria, né? A gente já teve aula aqui no nono ano sobre esse conteúdo, trabalhar com essa relação de manter determinadas características, mas fazer o espelhamento dessa figura, né? Fazer a simetria dela. Então, o que a gente percebe? Ó, lá no pezinho, né? O pezinho estava voltado para a direita, os dedinhos, e aí quando passou na máquina, simetricamente, a gente fez o espelhamento disso. Aí ele está com o pezinho, os dedinhos voltados para a esquerda. Já no caso do floco de neve, se a ideia é fazer uma simetria, por si só, ele já é uma figura que existe simetria em várias partes, né, em vários ângulos dele. Se a simetria está acontecendo de maneira vertical, então a gente vai ter a mesma forma. Ó. Quando a gente rebate ali, quando a gente faz o espelhamento daquele floquinho de neve, a gente tem exatamente o mesmo floquinho de neve. A mesma coisa acontece ali com a borboleta, né? Tendo alguns detalhes, logicamente, né? A natureza é perfeita, mas existem pontinhos de diferença, só que a gente usa para a noção de simetria. Então, quando a gente tem ali a borboleta que passa dentro daquele caninho, ó, a borboleta ficou do mesmo jeito. Se a ideia era fazer a simetria, quando a gente fez o espelhamento, permanecemos com a mesma borboleta, né? E no caso do homenzinho, ó, ele tá com o braço inclinado para cima, né? Como se a gente estivesse ali olhando na parte da esquerda. E quando ele vem para o outro lado, passa dentro da máquina, ele tá com o braço agora para o sentido contrário, né? Para a inclinação para o sentido contrário. Então a gente começa a perceber que se a minha ideia de transformação daquela figura é a relação simétrica, é o espelhamento, a gente percebeu que fez a diferença, né? Modificou a figura em duas situações, que foi a primeira e a última. As duas do meio, que já eram simétricas, que já são simétricas em todos os sentidos, principalmente nesse vertical que a gente está trabalhando, a gente teve aí mantendo a mesma figura. Já começa a entender como é que funciona esse processo de transformar de um lado para o outro, tendo a ideia do que acontece. É como se essa maquinazinha do meio fosse literalmente a noção de transformação, mas aí eu estou dizendo qual tipo de transformação a gente está fazendo. Olha uma outra aqui que eu trouxe para vocês, ó. De novo a maquininha, né? Eu acabei antecipando aqui o discurso, pronto. A maquininha agora vai fazer a rotação. Então, a gente tem aí a rotação do pezinho que estava para a direita e agora ficou para baixo. Olha aí o nosso floco de neve que teve uma rotação, então a gente já mudou aí a maneira dele se apresentar. A borboleta, que também ficou do mesmo jeito na maquininha anterior e agora sofreu uma rotação, né, uma rotação para a direita. E aí a gente tem o bonequinho que também sofreu essa rotação. Veja que agora a máquina permanece a mesma, é uma máquina que transforma objetos, que relaciona de que maneira esse objeto vai entrar nessa máquina e vai sair. E a transformação que a gente pediu para acontecer ali foi a rotação dessa figura. Então, agora as figuras todas tiveram uma rotação para a direita de 90 graus, né? A gente teve ali o quadradinho, o lado do quadradinho virou a base. E se a gente perceber, ó, o pezinho agora está voltado para baixo. O floco de neve, que continua com a sua ideia de simetria, mas agora, se a gente observar, a pontinha, né, estava voltada para baixo e agora a gente está a parte para a lateral e a abertura está na parte de baixo, ó. Então a gente teve uma rotação no quadrado como um todo, né, desse floco de neve. A gente teve a rotação aí na borboleta e a gente teve a rotação aí no homenzinho. Vou chamar a professora Cláudia para fazer um comentário rapidinho sobre esse primeiro momento de transformação, professora. Bem, gente, esse momento aí de transformação bem interessante, como a professora disse, essa questão de simetria, né, professora Briane? Então, é bem interessante e eu achei, assim, que eles estão aqui entendendo. Eu tenho aqui Marcélia, né? Marcélia é do nono ano, aluna do nono ano, e ela está interagindo, assim, conosco aqui. Eu estou fazendo pergunta, ela está interessada aqui no nosso conteúdo, professora. Então, é bem interessante que vocês também participem. Diga o nome da escola de vocês que eu falarei aqui, é bem importante essa participação de vocês. Ai, muito obrigada, Claudinha. Então, vamos continuar, né? Marcélia, seja bem-vinda à nossa aula. A aula é feita para todos vocês, né?
Então, ó, a direção que a gente seguiu foi a mesma, né? O fluxo que a gente seguiu para todos os desenhos foi passar por dentro da maquininha, ver qual era a transformação que estava acontecendo e verificar de que maneira esse desenho ficava depois dessa transformação, certo? Deixa eu só avançar aqui, pronto. Se a gente tem um ciclo aí, numa indústria, né, uma produção, a gente percebe que algumas máquinas têm a entrada do material de uma maneira e esse material sai de outra. Aí a gente tem um fechamento da caixa, né? A caixa está entrando na máquina aberta e está saindo da máquina fechadinha. Então a gente percebe aí essa transformação acontecendo, assim como vários outros processos acontecem nesse tipo de relação, né? Então, a ideia é basicamente essa, ó, trabalhar com um mecanismo, a gente vai formalizar com a ideia matemática, né, com o pensamento matemático, mas a ideia é que a gente consiga entender que a noção de função trabalha com esse tipo de mecanismo. A gente tem ali a relação entre os elementos iniciais. Esses elementos iniciais vão sofrer determinada transformação de acordo com aquela maquininha que a gente viu, que mais na frente a gente vai representar isso matematicamente, e a gente vai ter a transformação depois que ela aconteceu, né? Depois que ela passou por aquela maquininha ali e trouxe determinado resultado, tá certo? Então vamos avançando por aqui. A ideia inicial é que a gente consiga entender que a função nada mais é do que a transformação de um número, né, de acordo com aquela situação que a gente vai expor ali, tá certo? Então, ó, a gente tem essa aqui uma ideia bem engraçada, né, bem divertida, a gente comentou antes, sobre o que é que matemática teria a ver com fazer o pão, né? E aí, fora a questão das medidas, fora a questão de relacionar isso numericamente de acordo com o peso, a gente tem aí a quantidade, né? Então, vamos dizer que determinada quantidade de trigo, né, consegue fazer determinada quantidade de massa, e essa quantidade de massa vai se transformar em uma quantidade de pãezinhos aí que a gente consegue fazer, tá certo? E aí a gente pode entender que esse também é um processo de transformação que envolve esse pensamento lógico. Quando a gente começa construindo esse raciocínio, trazendo a noção de transformação para a ideia da matemática, a gente começa trazendo essa situação que compara quantidades. Então vamos lá. A gente tem aqui um pouquinho de farinha, né, determinada quantidade de farinha, ainda sem dizer nomes ou valores, que consegue fazer uma quantidade de pães. Aqui a gente tem 5 pãezinhos, tá certo? E aí a gente começa a perceber que é muito intuitivo nosso comparar essa quantidade quando a gente quer aumentar isso. Até mesmo quando a gente vai fazer uma receita, a gente diz assim, dobra a receita e dobra todos os valores que tem ali para fazer uma quantidade maior, né? Então, se a gente tivesse a situação de que eu tenho uma quantidade de farinha que faz 5 pãezinhos, se eu tiver 2 quantidades da farinha que faz os 5, eu vou ter no total de 5 para uma e 5 para outra. Então, acaba sendo tão normal nosso, né, tão do nosso dia a dia fazer isso, que a gente nem percebe que a gente está trabalhando com essa noção de função. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, ó, 3 quantidades de farinha, eu faria 15 pãezinhos, 5 com a primeira, 5 com a segunda e 5 com a terceira. Então, você vê que esse processo de construção, de entender que a gente dobra a quantidade de farinha e dobra a quantidade de pães, a gente triplica a quantidade de farinhas e triplica a quantidade de pães, a gente já tem quase que normal. E aí, uma coisa que a gente pensou quando estava organizando aqui essa aula era se você começa a entender que essa quantidade acaba sendo duplicada, triplicada, para fazer o triplo de pãezinhos, o triplo de determinada coisa, você já está trabalhando com a ideia da função. Você já tem esse pensamento de como você está relacionando a quantidade de farinhas que era suficiente para fazer 5 pães e a quantidade que você vai dobrando e vai dobrando a produção. A transformação vai dobrando porque o material inicial dobrou também, tá? Então, a gente já começa relacionando essas comparações. E aí, de que maneira a gente pode organizar esses dados, né? A gente tem aqui, ó, inicialmente, eu vou colocar a farinha, a quantidade de farinhas na horizontal e a quantidade de pãezinhos ali vai aparecer na vertical. Se a gente observar direitinho, ó, a gente seguiu uma sequência em que a gente tinha 1, 2, 3 quantidades de farinha. E na altura ali, a gente tinha 5, 10 e 15 pãezinhos, que a gente consegue relacionar esse tipo de posição. Uma farinha faz 5 pãezinhos. Se a gente tiver 2 farinhas, ó, ele vai fazer 10 pãezinhos. E se a gente tiver 3 farinhas, 3 quantidades de farinha, né, a gente vai fazer
15 pãezinhos. Então, a gente já começa relacionando essa questão de distância. Quanto maior a quantidade de farinha, maior a quantidade de pãezinhos. Já lembra desse tipo de comparação? Lembra que quando a gente fala quanto maior uma coisa, maior outra, a gente está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, né? Olha aí o quanto de coisa que a gente vai puxando das outras séries. Lembra que eu falei do pré-requisito? E aí, quando a gente utiliza esse tipo de verbalização, esse termo, você consegue relacionar com conteúdos que a gente já viu antes. Então, já vai guardando essa informação aí, tá? E aí a gente começa a perceber que existe uma relação direta entre quantidades de farinhas que a gente tem e quantidade de pães que a gente consegue produzir. A gente já viu desde o começo que se precisava dobrar a quantidade, sairia o dobro de pãezinhos. E essa relação diretamente proporcional pode ser expressa no gráfico, que é o que a gente está tentando representar aqui, tá bom? Ó, outra maneira de representar também é através da tabela, né? Numa coluna, a gente colocou a quantidade de farinhas, na outra coluna, a gente colocou a quantidade de pãezinhos relacionados a eles. Então, acaba sendo bem intuitivo que a gente coloque em cada uma das linhas dessa coluna elementos que são relacionados. Na primeira linha vai aparecer uma farinha para 5 pãezinhos e assim sucessivamente, como a gente já tinha visto antes. Então, você acaba tendo essa noção de representar, através de uma tabela, elementos que se relacionam de acordo com a quantidade inicial que a gente tinha e com a quantidade que surgiu depois da transformação, com a quantidade que a gente conseguiu no final. Aqui a gente consegue perceber duas maneiras de relacionar esses elementos, né? Tanto a tabela quanto o gráfico traz para a gente uma comparação entre os valores iniciais que a gente tinha e os valores finais que a gente começou. Então, vê como a minha linguagem já começou a mudar a partir do momento que a gente tem essa ideia de representação. A gente começou falando de uma transformação que estava acontecendo em relação a uma máquina que estava lá no comecinho, que ela tinha a ideia da simetria, que ela tinha a ideia da rotação. Essa era a transformação daquela máquina. Depois a gente colocou a situação do dia a dia, comparando com quantidades. Se a gente tem uma determinada quantidade que faz uma receita, né? Aqui a gente utilizou um pouquinho de farinha que faria 5 pães, dobrando essa quantidade, a gente vai ter o dobro da produção. Então, dobrando a quantidade de farinhas, a gente tinha o dobro da quantidade de pães. E a gente começou percebendo que esses elementos eles podem ser relacionados tanto através de um gráfico quanto através de tabela. Além disso, a gente lembrou sobre a ideia de ser diretamente proporcional. Quanto mais pães eu preciso fazer, mais farinhas eu preciso ter no começo. Então, essa relação de mais e mais lembra relações de grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então, a gente já começa percebendo esse tipo de relação, tá? E para a gente quantificar agora, olha, pronto, já tinha dado spoiler, né, desde o começo, verbalizando a quantidade, a gente tem aí uma tabelinha que além de mostrar para você a relação visual, o desenho que isso expressa, a gente tem aí as quantidades que são relacionadas. E aí a gente já tinha colocado essas quantidades desde o começo para você perceber essa relação começando a crescer. Claro que não é todo o exemplo que a gente vai fazer os desenhos, né? Mas para você entender o comecinho, a gente colocou primeiro a relação entre as quantidades visuais e depois a gente colocou a quantidade numérica mesmo, né? Colocou ali que uma farinha faz 5 e assim sucessivamente, tá certo? E agora, de que maneira a gente consegue relacionar a posição da farinha e dos pães de acordo com o número que eles têm? Então, aí a gente tem duas representações, tanto em tabela quanto através do gráfico, direcionando a quantidade de pãezinhos e de farinhas que a gente precisa, agora expressando as suas quantidades, né? Em cada um deles, a gente está relacionando o número que a gente tem. E é importante perceber a evolução desse conteúdo. Deixar de perceber esse conteúdo apenas visualmente, com o gráfico, com a quantidade vista ali, e depois que a gente comece a relacionar a numeração, né? E aí a gente começa percebendo essa noção de função. Será que a gente tem agora a maneira de fazer a ligação entre esses pontos? Porque a gente conseguiu colocar na horizontal a quantidade de farinha, na vertical a quantidade de pãezinhos. Mas o que acontece aí no meio desse espaço, desse gráfico? A gente já viu que existe relação e montagem desse tipo de situação, né? A gente vai trazer isso mais na frente um pouquinho, ó. E aí a gente começa a perceber esse tipo de informação.
se a gente já tem a noção que o gráfico vai juntar essas informações, eu já tirei aqui, ó, já removi do gráfico os elementos visuais, né? Aqui a gente só colocou para indicar, ó, mas os pãezinhos e as farinhas já saíram daqui. E agora a gente só tem os elementos numéricos, né? A gente só tem os números aí para relacionar. Na horizontal eu tenho uma farinha. E essa farinha vai ligar com a vertical, que são a quantidade de pães, 5 pãezinhos. E aí o que a gente percebe? Que esse crescimento vai acontecer do mesmo jeito para os outros elementos. Ó, o 2 vai ligar com o 10 para representar aquele pontinho que está ali. E o 3 vai ligar com o 15 para representar esse ponto que relaciona a quantidade de farinha com a quantidade de pães produzidos, certo? E aí a gente tem a construção inicial desse gráfico. O que é que a gente começa a perceber? Que depois que a gente trata a informação, entende como essa transformação funciona, eu consigo colocar os elementos que podem fazer a representação disso, tanto listados através de uma tabela, quanto através de um gráfico. E que esse gráfico, né, o movimento desse gráfico vai mostrar para a gente se esses elementos eles crescem juntos ou não. O que está acontecendo aí? A gente está crescendo a quantidade de farinha e, ao mesmo tempo, está crescendo a quantidade de pãezinhos produzidos. Então, a gente está tendo aí esse aumento dos dois elementos ao mesmo tempo, beleza? Então, já dá para entender esse tipo de relação, né? Aqui a gente tem o ponto 0, 0 e é uma curiosidade agora. Até então, a gente não tinha nenhuma informação sobre aquele ponto que foi colocado ali, né? Tiago já colocou uma setinha apontando. Mas a gente pode completar o gráfico e interpretar o que isso significa. O que quer dizer esse pontinho aqui no canto? Que com farinha nenhuma, com 0 farinhas, eu produzo 0 pães. E não é verdade? Então, a gente começa a perceber esse tipo de dedução. Até o presente momento, a gente só estava trabalhando com informações concretas, que a própria questão já fornecia para a gente. E aí a gente colocou no gráfico, fizemos aí a ligação desses pontos e percebemos que esse gráfico está aumentando. Porém, quando a gente começa a perceber a interpretação por trás, existe esse processo de dedução. Olha, se eu não tiver farinha nenhuma, eu consigo fazer algum pão? Não consigo, né? Então, quer dizer que esse pontinho aqui, que é o ponto de origem, é o pontinho 00, dá essa interpretação para a gente. Assim como, se a gente já entendeu que esse crescimento está sempre dobrando ou triplicando e acontece a mesma coisa com os pãezinhos, se a gente tiver agora 4 medidas de farinha, não está expresso no meu gráfico, mas se a gente tiver 4 medidas de farinha, a gente vai ter 4 vezes a quantidade de pãezinhos iniciais. E aí a gente vai ter 20 pãezinhos. Percebe que isso acaba sendo intuitivo nosso, né? A gente olha para esse tipo de relação e já começa a perceber essa construção. Mas a gente saiu do processo inicial, deduzindo até aqui a relação que acontece entre esses dois elementos, tá bom? Então, aqui a gente representou tanto na tabela quanto no gráfico e está transformando agora os elementos. Ao invés de falar de transformação, a gente vai falar de relação. Tá, a gente está mudando o nome para que você entenda que a gente vai trabalhar com uma coisa matemática e não deixa de ser uma transformação. Só que agora a gente consegue fazer uma relação matemática, escrever um elemento, né? Escrever uma equação, uma lei matemática que represente essa transformação. E é por isso que a gente vai chamar de relação. Vamos ver um outro exemplo que trabalha com essa ideia também de quantidades. Vamos observar aqui, ó, a gente tem aí uma determinada tonel que está colocando água para fora, vazando essa água, né? E esse tonel ele vai conseguir encher um determinado balde, tá certo? Só que a problemática que a gente quer trazer para vocês aqui é, o tonel está sendo representado aí, a gente tem um total de, ó, 4, 8, 12, 16 baldinhos, em tese, que compõem esse tonel todo. E a água está esvaziando, né? A gente quer encher isso. A gente vai imaginar a ideia de que a cada minuto a gente consegue encher 2 baldes, ou seja, retirar 2 baldes desse tonel. E aí a gente pode olhar a perspectiva desse problema por 2 óticas. Foi bem legal conversando com Claudinha antes da aula começar, porque a gente disse assim, olha, eu posso analisar a quantidade de baldes que eu retiro, ou eu posso analisar a quantidade de baldes que ficam dentro desse tonel. E é essa a ideia que a gente vai fazer. A segunda, observar
de acordo com o tempo que se passa, a quantidade de baldes que ficam, que permanecem dentro do tonel, né? Dessas medidas aí. Então, se em 1 minuto a gente tira 2 baldinhos, ó, o que vai acontecer? Vamos relacionar os baldes com os minutos. O passar do tempo de acordo com a quantidade de baldinhos que ficam. Olha ali já o desenho suprimindo determinadas quantidades, a gente já consegue relacionar, né? Se passa um tempo, a gente consegue retirar 2 baldinhos. Se passa 2 vezes o tempo, 2 minutos, a gente vai conseguir retirar 4 baldinhos. E assim vai, esse tipo de relação agora de retirar, de remover. Então, vamos perceber aqui qual é o tipo de relação que a gente consegue. Ó, lá em cima, a gente tem 2 baldinhos a menos, passou 1 minuto. O próximo, a gente passou aqui, ó, 2 minutos agora e tiramos 4 baldinhos lá de cima, né? Então, tiramos mais 2 baldinhos, beleza. Passamos 3 minutos e vamos tirar agora, opa, deixa eu voltar aqui, a parte de baixo que a gente retirou ali 6 baldinhos. Então, a gente sempre percebe que a quantidade de baldinhos que são retiradas, a gente vai relacionar de acordo com o tempo que passa, beleza? E aí a gente consegue construir também essa ideia da tabela, né? A gente já viu que a representação pode ser feita através do gráfico e através da tabela, certo? E aí a gente começa a perceber, ó, para 1 eu tiro 2, para 2 minutos eu tirei 4, para 3 minutos eu tirei 6 baldinhos ali. E como é que a gente consegue perceber essa quantidade, né? E aí a gente começa a perceber que isso fica um pouquinho mais rápido, de acordo com o processo que a gente já vai trabalhando. A gente já trabalhou bem detalhada a ideia dos pãezinhos e agora a gente está trabalhando com o processo de quantificar. Ó, a mesma verbalização que a gente fez antes das quantidades visuais, através da representação dos elementos, né? Utilizando os desenhos para representar a quantidade de minutos e a quantidade de baldinhos que eram retiradas, agora a gente está relacionando com a quantidade de baldinhos que ficam. Lembra disso? Então, aqui, ó, passado 1 minuto, se eu tinha 16 baldinhos e tirei 2, eu fiquei com 14. Se eu tinha agora 2 minutos que se passaram, tinha 14, tirei mais 2, fiquei com 12 baldinhos. Aí passou mais 1 minuto, 3 minutos, tiramos mais 2 e ficamos com 10. O que está acontecendo agora? Ao passar do tempo, quando o tempo aumenta, eu tenho menos baldinhos. Essa relação se chama inversamente proporcional, né? E aí a gente estudou 2 possibilidades hoje de trabalhar com esse cenário. Uma em que os 2 elementos cresciam juntos e a outra quando um elemento cresce e o outro diminui, tá certo? Professora Cláudia, suas considerações, por favor. Bem, gente, se está aqui, Vitor chegou um pouquinho atrasado, mas ele é da escola Antônio Heráclio do Rego. Ele disse que está entendendo muito bem sua explicação, professora. Ai, que bom. E bem interessante essa ligação, essa transformação para dar essa noção de função. Então, está bem claro, não é, o conteúdo que foi trabalhado hoje e eles estão adorando aqui, professora, sua aula. Ai, que massa, gente. Um cheiro para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Um cheiro para vocês. Já agradeço a presença de hoje. Professora Cláudia, muito obrigada aqui por manusear aí o chat e me ajudar. A Amandita, muito obrigada também pela presença. O pessoal da produção que está aqui me ajudando, né? Devinho e Gil. A gente se vê na próxima aula, tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau.